Temos hoje 29 pontos na nossa reunião de Câmara ordinária. Vamos então começar, e tinha aqui um ponto, na reunião do dia 16, na reunião 16, desculpem, do dia 17 de setembro de 2025, no ponto 14, nós tínhamos colocado que a Câmara aprova o pagamento de umas despesas que eram o regulamento de apoios sociais e aos bombeiros, e tínhamos 1944,51, deveria ler-se 1126,39. Colocaria isto agora na ata de forma correta, está bem? Portanto, deixava essa nota também. Uma vez que estamos a falar dos bombeiros, também teríamos a data de fecho do procedimento, conforme tínhamos feito com a empresa e com os bombeiros. Seria entregue o veículo até este dia 8 de 9, foi prorrogado o prazo até ao dia 8 de setembro. Portanto, também fizemos uma visita técnica para ver o equipamento. O equipamento estava em construção. O que nós decidimos nessa altura é que vir para tal equipamento para depois voltar lá à Junta de Estado Nacional negativa toda a comunidade. Estando cá tem que estar operacional e, portanto, deixaríamos então para setembro a entrega do veículo conforme toda a ordem com o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros. Mas está convidados para estarmos, não tem? Sim, depois faremos isso, mas não é essa a questão. É só dar nota, porque este compromisso iria acontecer agora, neste final de semana, depois... Fico satisfeito por encerrarmos o mandato a sermos convidados para este tipo de serviço. Muito bem. E depois o Sr. Comandante e a sua Associação Humanitária fará esse convite, porque o veículo pertencerá a ele, apesar de ter um apoio de 100 mil euros da Câmara de Comissão. Ficaríamos então por aqui. Não sei se há alguma questão que queiram trazer. Sim, não pode. Então, força. Não, era só tentar meramente fazer um ponto de situação sobre. Ainda tem a ver com a preparação dos locais para as eleições autárquicas. Alguns locais estão, e bem, em obras, estão com alguma não estão aptos a 100%, e pronto, nós sabemos que ainda falta algum tempo, mas sabemos que a importância da Câmara proporciona este dossiê para que todas as pessoas se sintam o mais confortáveis e o mais tranquilas possível para se dirigirem aos locais de voto, que não sei exatamente se serão todos os mesmos, se não. Imagino que tenha havido algumas dificuldades e imagino que a comunidade também deva saber qual é o ponto de situação, que ações de mitigação é que a Câmara está a tentar promover, e é Alguma questão? Não. Eu acho que não vale a pena nós estarmos neste momento a discutir um assunto que já teve alguma discussão durante o período que antecedeu esta reunião. Nós pensamos que tanto as juntas de freguesia como a Câmara Municipal encontrarão a melhor solução dentro dos edifícios que habitualmente têm sido utilizados como locais de voto. Se as obras decorrerem todas no sentido em que nós estamos a fazer essa avaliação, penso que na Gafanha da Nazaré o assunto está resolvido, e aqui em Ilha também poderá ficar resolvido, porque temos todas as condições para a realização, até em ambiente climatizado, uma coisa que nunca aconteceu. Mas, de qualquer das maneiras, estamos a tratar isso com os presidentes de junta, e acontecerá em breve uma verificação com o seu vereador dos tempos de obra para que se verifique a utilização do pavilhão na Gafanha do Nazaré, como tem sido utilizado, e o seu presidente da junta sem toda disponibilidade até para receber mais uma ou duas ou três mesas nesse mesmo pavilhão. A cantina dessa mesma escola, Fernando Martins, também estará pronta nesse mês para iniciar a sua atividade. Portanto, penso que não haverá nenhum problema, poderá utilizar-se uma outra sala também naquilo que são os blocos que foram fabricados. Portanto, as coisas acontecem. As acessibilidades depois a esses espaços foi uma questão que preocupou nas últimas eleições legislativas, também esperamos não acontecer da mesma forma, nem termos o mesmo resultado, mas isso ficou também à junta de freguesia a resposta e não a nós, e portanto vamos tentar articular o melhor possível, mas em princípio não deve ser um bocado de voto obrigado. É isso que estamos a tratar. Portanto, teríamos então aqui a nossa reunião com 29 pontos.
Iríamos avançar para o ponto 1, anulação da segunda reunião do Executivo Municipal prevista para o mês de agosto de 2025. Alguma questão? Não. Muito bem. Ponto 2, atribuição de apoio à Guarda Nacional Republicana, posto da Gafanha da Nazaré, aquisição de frigorífico. Alguma questão da vossa parte? Não. Ponto 3, daria a palavra ao Sr. Vereador, Prémio Municipal de Arquitetura de Ilha, António Sarrico. Vamos para a segunda edição, 2025. Por favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente, o Sr. Vereador é membro do júri. Pode participar na reunião? Pode. Sr. Presidente, participo sobre o protesto, sobre o meu protesto. Eu acho que não pode. Eu acho que não pode nem participar, nem votar. Votar não pode ser. E participar na reunião também não pode. Quando muito, poderia, excepcionalmente, mas eu acho que nem isso poderia. Mas há um precedente aberto noutros pontos. Quero que fique lavrado em ato o meu protesto em relação à participação do Sr. Vereador. Não é nada me move contra a participação do Sr. Vereador. A questão é que, os termos procedimentais, quem integra o júri de o júri ou o que quer que seja, de um determinado assunto, não pode participar na reunião de Câmara em que esse assunto se debate. Há uma clara incompatibilidade, um conflito de interesses. Daí que, nesta Câmara, se tenha, nos últimos anos, com exceção deste mandato, mas lembro-me que no mandato anterior, se tenha assumido como princípio que os vereadores não faziam parte de júris, de concursos, de astas públicas, do que quer que fosse, para que pudessem exercer a sua principal função, para a qual foram eleitos pelo povo, sem qualquer tipo de limitação. E que limitação é essa? É não poderem participar na reunião de Câmara, no ponto em questão. Os conflitos de interesse devem ser exceção e não a regra, e nós devemos evitá-los. E, portanto, se o Sr. Presidente insiste em dar a palavra ao Sr. Vereador, não podendo ele tê-la, eu quero que fique registado o meu protesto em ato. Muito bem. Natasha, tem em consideração, depois também não vou para nada, por favor, também, por favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Prémio Municipal de Arquitetura de Ilha António Sarrico, nesta que é a sua segunda edição, é aquilo que nos cabe apresentar depois do júri ter reunido após a Comissão de Seleção também ter elencado 16 obras para que pudessem ser apreciadas pelo júri. O júri deliberou então a listagem final, que não a podemos divulgar neste momento conforme proposta, porque os vencedores serão anunciados apenas no dia da entrega dos prémios. É pronto, como informar, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ficam também desde já convidados depois para a entrega destes prémios também e data a agendar. Sr. Presidente, Força. uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Se os nomes dos premiados não podem ser debatidos, comentados por nós, há de facto um claro condicionamento ao funcionamento desta reunião. Eu sugeria para ficar para a memória futura e que espero que o próximo Executivo leia esta ata, e quem conduz esta reunião leia esta ata, porque podemos não ser os mesmos, sugeria que este tipo de pontos seja votado em reunião privada, para que não haja um claro condicionamento aos trabalhos e que nenhum de nós possa falar sobre o relatório, porque ele não pode ser público. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Vereador. E queria que este meu protesto ficasse lavrado em ato. Está tudo a ser registado, Sr. Vereador. Não só na imagem que está a ser gravada em vídeo, como também o áudio nestes dois aparelhos que estão aqui frente a mim. Podemos então passar para a votação, por favor. A favor da declaração de voto.
Dava a palavra ao Sr. Vereador no ponto 4, relatórios de execução relativos aos contratos interadministrativos com a Junta de Freguesia, ano de 2025. Obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, neste ponto, aquilo que trazemos à discussão foi a entrega do segundo relatório relativo ao contrato interadministrativo celebrado com as juntas de freguesia, ou os contratos interadministrativos assinados com cada uma das juntas de freguesia para o ano de 2025. Temos a entrega do relatório por parte da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, que apresentou o mesmo relatório no 1 de agosto, e indica no seu ponto 2 que os trabalhos serão terminados antes do ano civil, sem prazos previstos ainda, acrescentando informação sobre os trabalhos executados até à data. Não apresenta no relatório qualquer valor aplicado, apresenta a lista das ruas intervencionadas no âmbito da aplicação da argamassa de luminosas a frio, apresenta fotografias dos trabalhos realizados e faturas de despesas efetuadas. Portanto, não obstante no preenchimento dos pontos 2 e 3, com as despesas, remete os documentos que justificam despesas. Relativamente à Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, não apresentou o relatório. A Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré apresentou o relatório no dia 16 de julho, indica os prazos previstos para a execução dos trabalhos, apresenta a tabela de resumo com os valores aplicados. Na justificação dos trabalhos do ITAM, construção de passeios com manutenção de falhas de continuidade, são apresentados trabalhos relativos à manutenção de passeios que não se enquadram neste projeto, uma vez que são uma competência material da Junta nos termos do artigo 16 da linha FF da Lei 75/2013 de 12 de setembro. O relatório apresenta a lista de ruas intervencionadas no âmbito da aplicação da argamassa luminosa a frio, são apresentadas fotografias dos trabalhos realizados, e são apresentadas faturas das despesas efetuadas. Ressalvar também, não está aqui descrito, que a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré apresenta já um elevado grau de execução do contrato de 2025. Quanto à Junta de Freguesia de São Salvador, apresenta o relatório de 4 de agosto, indica os prazos previstos para a execução dos trabalhos, apresenta a tabela de resumo dos valores aplicados e elenca também a lista de ruas intervencionadas no âmbito da aplicação de argamassas a frio, apresenta as fotografias e as faturas das despesas efetuadas. Portanto, aquilo que se propõe, Sr. Presidente, é a aprovação dos relatórios para podermos então proceder a uma nova transferência de verbas conforme estipulado no contrato. Podemos avançar, Sr. Vereador? Alguma questão? Não. Faz favor. Só tentar saber em termos da tesouraria, portanto, não decorre necessariamente destes relatórios, porque, se eu não estiver enganado, penso que estaria previsto, os 50% já foram emitidos conforme considerando 17 de março, já foram pagos, e agora os contratos estimariam ou estipulariam até a final de mês de julho, tentar perceber se essas transferências já foram feitas e eventualmente não sendo feitas poderão estar para breve, para quando, e era assim. O Sr. Vereador tem a palavra, depois também xerei com responsabilidade nessa área. Conforme concluía a minha intervenção, após a aprovação destes relatórios, proceder-se-á então à transferência das respectivas verbas previstas no contrato. Obrigado. Realmente eu recebi um dos presidentes de junta, um pedido urgente de disponibilidade financeira. Teremos tudo isso em linha de conta. Aliás, as juntas de freguesia não terão qualquer problema da nossa parte se tiverem ausência de verbas financeiras para satisfazer os seus compromissos e, portanto, seremos responsáveis não só do compromisso com os contratos, mas também por outra necessidade, por possa ser qualquer assunto ligado com a gestão da própria junta. Estaremos disponíveis para ouvir o Sr. Presidente da Junta. Se tiver esses problemas, iremos cumprir dentro dos prazos aquilo que nos compete a nós dizer, agora perante a avaliação destes relatórios. Só um comentário sobre sempre justo eu estar enganado, mas quando o Sr. Vereador refere que será feito após a aprovação desta reunião de Câmara, nada obrigaria a isso. O prazo efetivo que está previsto é final de julho, certo? Não dá aqui um atraso, mesmo que dê alguns dias, ou estaria enganado.
O Sr. Vereador está a ser muito precioso nas suas matérias, mas olha que Eu costumo ser assim. relativamente a essas matérias nós não temos qualquer problema de anotação sua durante estes 4 anos, evidenciando e registando claramente o ponto da reunião e o ponto em que estamos na altura do ano. Portanto, teremos sempre em linha de conta também essas suas observações. Sr. Vereador, tem a palavra. Sim, Sr. Presidente, obrigado. E acho que é importante também falarmos, porque parece que temos um pouco também a colocar a Câmara numa posição que não é que tem sido tradição neste mandato. Portanto, eu até ressalto as discussões que tivemos recentemente relativamente aos contratos interadministrativos 2024, em que inclusivamente os membros se atrasaram e a Câmara nunca deixou o município de Ilha por fazer as transferências às juntas de freguesia. Neste caso será igual, pode haver aqui uma diferença de uns dias, mas também gostava que o Sr. Vereador tivesse atenção especial também para as datas de entrega dos relatórios, porque elas também estão claramente estipuladas nos contratos e, portanto, acho que a informação também fala por si e nunca fomos também penalizadores com essas datas e daí já ter havido as discussões que existiram. Portanto, eu acho que estamos todos alinhados para apoiar a Junta de Freguesia, como disse o Sr. Presidente e bem, seja para que não tenham dificuldades de tesouraria, inclusivamente para quando tiverem despesas inesperadas ou necessidades inesperadas, como de equipamentos ou de materiais. Portanto, estaremos sempre atentos e seremos trabalharemos devidamente articulados com as juntas, tal como disse o Sr. Presidente. Recebemos a informação de uma das juntas que era importante esta transferência, portanto, agiremos em conformidade e essa junta de freguesia também foi informada que nos próximos dias terá a transferência bancária. Bom, julgo que é uma aprovação por unanimidade. Iríamos então seguir para o ponto 5, processos de licenciamento de atividades diversas com isenção de taxas, segundo trimestre de 2025, ratificação da Câmara Municipal. Alguma questão dos seus vereadores? Abstenção com declaração de voto. Sim. Eu pedia aos serviços técnicos saber se está tudo ok. Eu ainda não sei. Sim, já não. Passaríamos para o ponto 6, prestação de serviços de docência em regime de outsourcing para as piscinas municipais, programa Maiores no Movimento e eventos desportivos. Bem, o que se traz aqui já tem sido também uma prática, se bem que há aqui 2 anos que não trazíamos este assunto, voltamos a trazê-lo para 24 meses, portanto termina a 2 de janeiro de 2026 este período que nós temos, neste caso, a decorrer, e, portanto, é preciso abrir novo procedimento para que a Câmara possa assegurar o regular funcionamento das suas piscinas municipais, como disse, tanto de Ilha como da Gafeira da Nazaré, o Programa Municipal Maior de Movimento e a Escola Municipal de Ténis e o Programa de Férias Divertidas. Claro que isto tem que acontecer porque os recursos são insuficientes no quadro pessoal para garantirem a totalidade destes serviços oferecidos nas piscinas e nos programas referidos. E, portanto, também há aqui outra condição, que é a característica de formação específica nestas áreas que é necessário para comportar esta atividade e estes programas. E, portanto, garantirmos aqui uma qualidade na formação técnica também daqueles que fazem as suas prestações de serviços para a Câmara Municipal. E, portanto, esta abertura deste procedimento concursal comporta aqui 344.800 euros, mais IVA, e, portanto, dentro daquilo que é a proposta que vocês receberam de informação, penso que há as condições necessárias para nós passarmos então para a aprovação ou não deste ponto. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Relativamente ao ponto 7, temos a prestação de serviços em regime de avança para apoio nas atividades em equipa multidisciplinar de apoio à comunidade educativa em massa, e dava a palavra à sua vereadora, se assim desejar. Bom dia. O processo que segue aqui para a aprovação à Câmara Municipal trata-se de um contrato
que termina no final do ano, ou seja, aqui durante o ano letivo, para evitar que esta situação fique sem cobertura durante alguns meses por parte das nossas equipas. Já tivemos também um processo que já seguiu aqui à Câmara relativamente ao reforço desta equipa no âmbito de uma candidatura da região. Isto porque se trata de uma área cuja aposta tem vindo a aumentar, reconhecendo exatamente o valor do trabalho realizado por parte destas equipas junto da comunidade educativa, não só junto das crianças, como também dos pais. Dou como exemplo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em articulação com o Gabinete de Apoio à Família no âmbito da educação para a parentalidade. Desta feita, o procedimento que é apresentado aqui para a proposta, para a aprovação, naturalmente, decorre da previsão de encerramento daquele que está em vigência, correspondente a uma equipa composta por 4 técnicos, a uma equipa multidisciplinar, e o contrato cessa no final deste ano, no ano civil, e é importante, ou seja, deste ano letivo, assegurar que este serviço se mantém com o nível de qualidade que tem vindo a ser notado por parte de todos os agrupamentos, todos os professores que, de certa forma, e mesmo os pais que acabam por se relacionar com o trabalho produzido por esta equipa. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos seus vereadores? Não, vamos prosseguir. Ponto 8. Encerramento do leilão eletrónico, processo 1800/24 3T8A-GD, referente ao lote número 82 da Zona Industrial da Mota. E dava a palavra ao Sr. Vereador por uma explicação rápida deste processo, se bem que os documentos também têm sido o mesmo. Bem, Sr. Presidente, aquilo que necessito informar é o seguinte. Em 2021, a 5 de fevereiro, o município celebrou um contrato de escritura de compra e venda com a Sociedade Piuau e Labs Portugal Unipessoal. De acordo com as regras, que são as regras da Zona Industrial da Mota, que até trouxemos este próprio lote também à Câmara, foi até prorrogado o prazo para o início da construção e a conclusão dos trabalhos, de forma a poder dar resposta ao estabelecido no plano. Recebeu esta Câmara Municipal uma informação que o mesmo lote tinha ido a uma asta pública por causa de uma penhora. Portanto, uma entidade bancária que exerceu uma penhora sobre o lote. Concluído o leilão, foi a Câmara Municipal questionada se pretendia exercer o direito de preferência sobre o leilão. Portanto, após a análise de todo o processo, a Câmara não pode exercer direito de preferência. Aquilo que a Câmara poderá exercer é o direito de reversão sobre o lote. A proposta, depois de uma análise a todo o processo, incluindo também o parceiro jurídico que se juntou também ao processo, entendeu-se propor que não se deveria exercer o direito de reversão, tendo em conta o tempo em curso, todo o tempo decorrido. Noutros exemplos que tivemos na Zona Industrial da Mota, e recordam o lote A53, cuja reversão foi determinada em 2004, houve uma sentença em 2009 e ainda hoje a Câmara Municipal não conseguiu registar esse lote. Atendendo a que houve uma asta pública e depois de conhecido também o vencedor dessa asta pública, aquilo que se teve conhecimento é que há a pretensão de construção e de utilização por parte desse investidor e não para uma promoção imobiliária. Portanto, aquilo que entendemos é que, de facto, quem foi ao leilão pretende
dar uso ao lote e é esse o propósito da zona industrial. Portanto, pretende construir e elaborar nesse lote. Portanto, neste caso, entendemos que o processo todo poderá envolver uma ação de reversão perante todo o processo, que será muito mais penalizadora, tendo todo o histórico, e provavelmente demorará muitos anos para que um dia se concretize qualquer investimento neste lote. Portanto, deixamos esta ponderação para a Câmara decidir, então, sobre a posição que devemos agir. Portanto, neste caso, não se trata de uma resposta à entidade, mas sim ter que a Câmara meter uma ação de reversão para conseguir resgatar esse lote e depois poder outra vez criar uma asta pública. Referi que este lote foi vendido por 15 euros o metro quadrado e o leilão resultou num preço superior a 30 euros o metro quadrado. E é tudo que tenho para informar, Sr. Presidente, sobre mais alguma questão. Muito obrigado. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Deixava então para a votação. Abstenção. Ponto 9, adjudicação e aprovação da minuta do contrato do procedimento do concurso público para fornecimento de leite escolar e bebida vegetal de soja. Só relembrar que nós tínhamos aberto este procedimento com 3 lotes, onde tínhamos aqui um valor superior a 140 mil euros, diria eu, quase 150 mil euros, em que o lote 1 tinha 108 mil euros, o lote 2 10 mil euros, quase 11, e o lote 3 35 mil euros, como está na informação, e a empresa que venceu traz uma redução destes valores, em que o lote 1 fica por 72 mil euros e o lote 2 6 mil euros, ficando zero o lote 3, que teremos que resolver esse problema. E, portanto, avançaríamos então com este processo, com a empresa que venceu também este procedimento, e, portanto, aguardaremos agora os serviços técnicos da Câmara que possam novamente ir ao mercado com um novo procedimento para fornecimento da bebida de soja. Penso eu que é um produto que está aqui ausente no lote 3 por falta de gente a concurso. Há alguma nota da vossa parte? Não. Muito bem. Ponto 10, prorrogação do prazo do contrato número 123/2023, no âmbito da prestação de serviços de higiene, limpeza e desinfecção das piscinas municipais, da Fenha da Nazaré e piscina de Valdilha. Bem, esta situação surge porque nós precisamos realmente também de acompanhar preventivamente estes contratos todos, e penso que aqui tenho que dar uma nota aos nossos serviços pelo melhor acompanhamento e pelo trabalho que temos feito, também de divisão de tarefas entre as divisões para a criação destas prestações de serviço, e hoje até estamos a ser assessoriados na nossa reunião pela nossa chefe de núcleo, responsável também pela gestão destes processos, a quem deixo nota também de satisfação por toda esta gestão que tem sido feita durante este período em que estamos a trabalhar em conjunto, e dizer-vos que realmente tínhamos aqui um pacote de horas que poderíamos utilizar, e é isso que estamos a fazer, e partilhamos com a empresa que estaria connosco na prestação deste serviço, e portanto cabe-nos a nós trazer também à Câmara esta autorização para a prorrogação do prazo deste contrato estabelecido com a sociedade referida na nossa informação, no âmbito da prestação destes serviços de higiene e limpeza e desinfecção das piscinas municipais de Ilha, Gafanha da Nazaré e piscina de Valdilha, por 60 dias, portanto até a 31 de janeiro de 2026. Alguma questão dos seus vereadores? Não. No ponto 11, 12, 13, 14, 15 e 17 temos autos de medição de empreitados. Se me permitem, faríamos a votação conjunta, e se o seu vereador quiser dar alguma nota sobre, principalmente sobre as escolas, o ponto de situação e a questão
também das águas residuais da Gafanha do Carmo e da Gafanha da Boa Vista, que está agora a decorrer, e o fecho também deste trabalho dos passeios da Praia da Barra, que também está aqui colocado, eu deixaria para o Sr. Vereador uma intervenção que pudesse ter isto, e também na Quinta da Valente, que tem sido uma preocupação também de pessoas que têm vindo manifestar a sua preocupação nas nossas reuniões de Câmara, na audição ao público, e daria uma nota então sobre isto, se assim o entender. Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente, portanto, relativamente, seguindo a ordem de trabalhos, no que respeita à qualificação do bloqueamento à Quinta da Valente, portanto, aquilo que estamos a deliberar é uma autorização relativamente aos trabalhos complementares, portanto, tudo que é arreio exteriores, portanto, está concluído. Aquilo que está em falta, de facto, é a conclusão das redes, das infraestruturas elétricas. A data que temos por parte da EA-Redes é que estes trabalhos iniciarão durante o mês de agosto, portanto, no início da segunda quinzena. É essa a data que nós temos para que o loteamento possa ser concluído. No que respeita à empreitada de águas residuais da Gafanha da Encarnação da 013, fazendo também uma nota sobre a da Gafanha da Encarnação, que já está também em fase de conclusão. Neste momento, na Gafanha da Encarnação, o sistema está em teste, portanto, estão mais ligados. Conclusão também de pavimentações, está em falta a marcação da sinalização horizontal. No que respeita à Gafanha do Carmo, portanto, a informação que temos por parte da obra é que os trabalhos estão a decorrer em termos de planeamento acima daquilo que estava programado. No que respeita aos passeios na Praia da Barra, portanto, é o algo relativo aos trabalhos a mais. Esta empreitada já está concluída há algum tempo, isto foi feito de conta, já tínhamos discutido nesta reunião a aprovação desta formalização de trabalhos complementares, portanto, hoje o que temos aqui em discussão é o auto de medição. No que respeita à Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino de Gomes, dá conta que neste momento o empreiteiro já tem na sua posse todos os edifícios previstos para a fase 1 e está programado que o pavilhão possa estar concluído ainda no início do ano letivo. Estamos neste momento a fechar a possibilidade, e dependerá das próximas semanas, se conseguiremos ter os balneários em pleno funcionamento, se haverá uma situação transitória ou se aguardamos mais cerca de 2-3 semanas para que então o pavilhão possa funcionar em pleno. A cantina também, que é uma tarefa chave e crítica no planeamento, portanto está a ser intervencionada, que é para estar concluída no início do ano letivo, uma vez que é uma estrutura que tem que existir para que haja atividades letivas. Depois temos aqui também um laudo sobre o Fórum Municipal da Maioridade da Gafanha de Nazaré, portanto também o fecho de contas. Já tínhamos também discutido esse fecho de contas, hoje temos em discussão o laudo, dando uma nota também das outras escolas, portanto, no que respeita à Escola Básica José Ferreira Pinto Baixo, neste momento também o empreiteiro já está a intervencionar toda a área da fase 1 e também alguns trabalhos de uma fase posterior, aproveitando esta interrupção letiva. Os monoblocos que servirão de instalações provisórias às atividades letivas também estão quase concluídos, estão na fase de pequenos ajustes das instalações elétricas e telecomunicações. No que respeita à Escola Professor Fernando Martins, essa que está mais adiantada, também neste momento a tarefa crítica é do refeitório e da cantina, que também está de acordo com o planeado para que possa estar disponível no início do ano letivo. Portanto, é tudo com a informação. Obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos seus vereadores? Então, passaríamos para a votação do ponto 11. Nada a dizer, unanimidade. Ponto 12. Nenhuma questão. Ponto 13. Ponto 14. Ponto 15. E ponto 17. Voltaríamos ao ponto 16, edição do Guia Municipal das Plantas do NAS. Não sei se a vereadora quer dar uma palavra sobre isso, e eu acho que é interessante pela
trabalho que está a ser feito com a Universidade de Aveiro. Faz favor, Sra. Exatamente. Obrigada, Sr. Presidente. Esta edição que segue na proposta de deliberação, uma construção realizada aqui por uma equipa de investigadores que chegam a uma solução perfeitamente enquadrada naquilo que é a realidade do nosso território e do ecossistema dunar nas nossas praias, em paralelo com as prioridades já definidas na anterior estratégia, no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e no atual Plano Municipal de Ação Climática, entendemos que é muito importante esta criação, esta produção de conteúdos e que esteja, de certa forma, disponível não só para quem trabalha no âmbito da mediação, no âmbito da educação ambiental, como também para todos aqueles que pretendam conhecer mais o nosso ecossistema dunar e que o queiram preservar e queiram contribuir também no restaldo e nas ações de reflorestação, principalmente do estorno, que são muito frequentemente realizadas, principalmente em ações corporativas ou no âmbito do associativismo. Inclusive nós, com a inauguração do Fórum Municipal Maioridade, nós temos neste momento uma dinâmica muito interessante a acontecer, que são os maiores no ambiente, que também já colaboram no âmbito destas ações, e este guia, de certa forma, irá servir como suporte não só para as nossas organizações, sejam elas mais formais ou mais informais, para conseguirem abordar de uma forma mais aprofundada e conhecedora aquilo que é o nosso ecossistema e também para conseguirmos, do ponto de vista científico, esta criação de conteúdos que suporta as nossas ações no que concerne ao ecossistema dunar. É muito importante que tenhamos este suporte científico para nos servir de base para todas as nossas ações, não só na educação ambiental, como também em tudo aquilo que reside nas intervenções realizadas nestas zonas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Muito obrigado. Passaríamos então para o ponto 18, onde temos a isenção de taxas da Associação de Surf de Aveiro. Alguma questão da vossa parte? Nenhuma questão. Sim. É para aprovação da ratificação. Até deveria ser ratificação, mas Eu acho que é ratificação porque a taxa já foi, o evento já aconteceu. sim. Corrigimos ratificação também. Abstenção com declaração de Muito voto. obrigado. Só queria dizer mais uma vez ao Sr. Vereador que muitas das vezes este atraso na isenção das taxas tem a ver com Esta a foi- rede instalada. Esta foi pedida ao tempo da segunda reunião de julho. Ok. Muito bem. Intervenção, Faz favor. de população. Mas o ponto já terminou, já votámos. Vamos ao ponto 19. Peço desculpa. O Sr. Vereador toma conta da reunião em ponto 19, faz favor. Ponto 19. Atribuição de topónimo para seta de pescador Gafanha da Encarnação. Portanto, aquilo que nos apraz deliberar é que se verificou, até por um assunto que já veio a esta Câmara para deliberação, que esta praceta não tinha topónimo. Portanto, sempre foi identificada como praceta ou largo do pescador, mas não estava atribuído. Portanto, após consulta à Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, decidiu-se então propor a atribuição do topónimo praceta de pescador a esta praceta. Portanto, é isso que nos cumpre então apresentar para a deliberação.
Por favor. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Aprovação do, desculpem, ponto 20, devolução de taxas. Alguma questão? Uma questão. Não. Ponto 21, recurso hierárquico, Dream Media, Portugal, SA. Sr. Vereador, tem a palavra. Bem, Sr. Presidente, aqui este assunto que trazemos trata-se de uma estrutura de publicidade que foi colocada pelo requerente sem prévio licenciamento e só após a instalação é que foi pedido então o licenciamento. Portanto, tecnicamente, as nossas equipas técnicas da divisão de obras obras privadas e gestão urbanística, obras particulares de gestão urbanística, verificou-se que o equipamento não cumpria com o regulamento municipal. Acrescenta-se ainda que, estando em espaço público, este tipo de procedimento por parte do requerente também abre um precedente que poderá tornar a gestão do espaço público completamente incontrolável. Portanto, aquilo que se entende, como tem sido hábito nesta Câmara Municipal há vários anos, portanto, a Câmara regula os locais onde é permitida a instalação de publicidade. Portanto, tudo que é espaço público é determinado. Também há a intenção desta Câmara, como já foi revelado, e está no processo de conclusão, a elaboração e aprovação, portanto, de um regulamento exclusivo à publicidade. Recordo também que esta Câmara teve um processo com uma empresa de publicidade que tinha a intenção de colocar publicidade em vários pontos do município e que não foram aprovadas diversas localizações, e aquelas que não foram aprovadas foram até contestadas por essa empresa e resultaram num processo contra o município que foi concluído há poucos meses e em que foi reconhecida razão ao município de Ilha. Portanto, esta entidade que agora estamos a discutir, após esta instalação e após os vários interferimentos por parte do município, decidiu interpor então um recurso hierárquico também sobre este recurso, e algumas informações. Aquilo que também podemos verificar é que há em alguns documentos até menção a outros municípios, portanto há aqui se calhar um comportamento que também nos deixa ainda mais dúvidas. Portanto, aquilo que nós propomos é apresentar aqui o recurso hierárquico, sendo que a nossa intenção evidentemente seria do interferimento do próprio recurso. Portanto, é tudo que me cumpre informar sobre isso. Alguma questão dos seus vereadores? Sim, Sr. Presidente. Em algumas considerações e algumas questões, confesso que parto para este ponto sem saber como votar. E digo com franqueza porque tenho algumas dúvidas. A minha questão, em primeiro lugar, em relação a este tipo de ocupação do espaço público, eu acho que, do ponto de vista do ordenamento do território, isto merecia uma visão mais abrangente de todo o território e, eventualmente, um procedimento municipal que, por lotes, fosse o município a definir onde é que estas coisas podem estar, onde é que este tipo de estruturas podem estar, e através de um concurso público convidar as empresas a candidatarem-se a ocupar os espaços pré-determinados pelo município, para que, de alguma maneira, a ocupação do espaço público não esteja à mercê do interesse particular, exclusivamente, antes sim, em primeiro lugar, à mercê daquilo que é o interesse público determinado pela Câmara Municipal. Em segundo lugar, um dos aspectos que foi referido pelo Sr. Vereador para este interferimento é o facto de a ocupação ter sido feita previamente ao pedido de licenciamento. E eu acho que, de facto, esse é um péssimo princípio, que é o de nós enquanto cidadãos ou enquanto empresas, fazermos as coisas e só depois é que vamos pedir autorização para as fazer. Ainda assim, a Câmara Municipal, nas mais diversas dimensões da sua atividade, tem
diversos exemplos de ilegalidades cometidas que são regularizadas posteriormente. A propósito do ponto anterior da Praceta do Pescador, recentemente nós fizemos a ponderação entre penalizar o incumpridor ou regularizar. E acabámos por decidir que era melhor para o interesse público regularizar. E, portanto, o precedente está aberto nas mais diversas dimensões da atividade da Câmara Municipal. A outra razão que me parece ter sido a principal, e a verificar a correspondência trocada entre a Câmara e a empresa, é a de que o equipamento não deixa livre 1,5 metro de largura de circulação. E a empresa diz que tem 1,5 metro de largura. E tem, efetivamente, 1,5 metro de largura. Não tem? Passei. Eu não fui lá medir, mas eu passo lá todos os dias. Como? Pois, mas é que o regulamento fala de largura, não fala de altura. E, portanto, qual é o limite em altura? Qual é o limite em altura? É que no chão tem mais de 1,5 metro. Certo? No chão tem mais de 1,5 metro. Não tem mais de 1,5 metro, a empresa alega que sim. A questão é que é referido que em altura não tem. Certo? Mas o regulamento não fala em altura. O regulamento não, mas é referido na correspondência, só se eu tenho lido mal, que esse 1,5 metro de largura não é só no chão, é também no espaço aéreo, certo? Então, qual é o limite do espaço aéreo? É até a atmosfera? É que não está referido, não há nenhuma determinação do regulamento, parece-me. Ou seja, eu acho que nós temos que ter segurança jurídica nas nossas decisões e o regulamento não fala, ou seja, na comunicação com a empresa é determinado uma coisa que não está propriamente determinada no regulamento. Tenho essa dúvida. Não fui medir no chão, a empresa diz que tem mais de 1,5 metro de largura, terminei de medir e apresentam peças em que diz que tem. No chão, aquilo que a Câmara diz, salvo algum lapso de interpretação da minha parte, é que não é só no chão, é também em altura. Bem, mas então qual é o limite em altura? É que não está determinado em lado nenhum. Portanto, eu parece-me que não há, que esse impedimento não existe. Passam lá pessoas e tal, portanto, tenho essa dúvida. Agora, este caso devia alertar-nos para o facto de nós devermos ter uma visão integral do município no que diz respeito a este tipo de estruturas e, de alguma maneira, tentarmos ordenar isto e tentarmos ter procedimentos que, de alguma maneira, estabilizassem onde é que elas podem estar. Acho que essa é uma nota que deixo para além das dúvidas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dava a palavra ao Sr. Vereador. Não sei se há alguma intervenção. Presidente, obrigado. Pronto, acho que a intervenção do Sr. Vereador acho que vai completamente de acordo com aquilo que tinha sido a minha explicação. Portanto, não temos qualquer dúvida que um regulamento exclusivo para a publicidade é importante para o nosso território, para que se defina de facto todas as regras e para que, inclusivamente, como disse o Sr. Vereador, que é essa a pretensão, se possa concessionar essa própria publicidade e assim é uma entidade em que terá claramente definidos os locais, as dimensões, os locais onde pode instalar publicidade, as dimensões e o tipo de equipamentos onde poderá ter a publicidade e depois a empresa, com base na concessão, gera essa publicidade, evidentemente com retorno para o município. De referir uma vez mais que de facto o procedimento aqui foi contrário, portanto instalou um equipamento que só depois é que procurou licenciar e daí eu ter referido um processo jurídico, porque tivemos aqui um processo jurídico que teve há alguns anos e que a posição até desse processo jurídico que foi interposto contra a Câmara foi de uma entidade que queria licenciar, portanto essa entidade tinha a intenção de vir a licenciar equipamentos que nunca os instalou. Portanto aqui julgo que há aqui uma posição que não é claramente ética, não é correta
Agora, quanto ao professor vereador disse que há irregularidades que depois são corrigidas, pronto, aquilo que já tivemos, sobretudo processos de obras, é evidente que está previsto que a reposição da ilegalidade, e a reposição de uma ilegalidade pode passar pela demolição, como pode passar por alteração ou por, muitas vezes, apenas licenciar, porque muitas vezes pode não estar licenciado, mas cumprir com todas as regras. Neste caso isso não existe, portanto, e conforme toda a documentação que se junta a esta decisão, de facto, essa largura livre mede-se desde o limite, seja qual for a altura. Portanto, se nós formos ao ponto mais alto, o que nos interessa não é em termos de altura, é onde o equipamento termina. Portanto, as extremidades, e daí, desde a extremidade do equipamento até ao asilo do passeio, não temos claramente 1,5 metro. Reforço uma vez mais que uma aprovação deste recurso hierárquico abre-nos um precedente muito grande, e não obstante a necessidade de termos um regulamento que regule toda a questão da publicidade, o regulamento municipal, acho que estamos todos claros e descansados quanto a isso, também tem sido eficaz ao longo dos muitos anos que tem estado em vigor, e não obstante um ou outro caso específico temos no município desde há muitos anos tem conseguido gerir a publicidade. Eu refiro que quando abre uma superfície comercial ou quando se instala uma nova empresa, há sempre pedidos de instalação de publicidade diversa, e temos feito cumprir no regulamento e tem-se controlado bem essas questões. Refiro uma vez mais, seja em espaço público, quando se trata de publicidade em espaço privado, pois as questões são outras, apesar de também carecer de licenciamento. Posso? Sr. Presidente, vamos lá uma coisa. Eu acho que este ponto deve ser aprovado. Acho que este ponto deve ser aprovado. Acho que devemos interferir porque a empresa colocou uma estrutura sem o devido licenciamento. Agora, nós temos que ser honestos intelectualmente. A instalação do artigo 57, e portanto eu acho que deve ser aprovado, nós devíamos era retirar falsos argumentos, porque isso só dá razões à empresa para reclamar. O artigo 57 do regulamento diz: a instalação de um suporte publicitário no passeio só é permitida quando ficar garantido um espaço livre de circulação com a largura mínima de 1,5 metro. Há muitas coisas que o Sr. Vereador diz sobre este 1,5 metro que não estão escritas em lado nenhum. Eu circulo no chão, eu circulo no ar, e a estrutura tem mais do que 2 metros de altura e tem no chão mais do que 1,5 metro de largura, muito mais do que isso. E, portanto, nós circulamos no passeio, aquela estrutura não impede a circulação nos termos do regulamento, porque tem um espaço livre de circulação, e nós no passeio circulamos no chão, circulamos no ar, de circulação com a largura mínima de 1,5 metro. Os argumentos que o Sr. Presidente, que o Sr. Vereador usa para rebater isto não estão escritos em lado nenhum. E, portanto, eu acho que nós devemos votar a favor do indeferimento, e eu votarei a favor deste indeferimento. Eu votarei a favor do indeferimento. Depois logo vemos como é que temos que votar. Como é um recurso, temos que votar contra o recurso, sim, sem problema. Eu apoiarei o indeferimento, validarei, contrariarei o recurso. Agora, eu acho que desta deliberação devia ser expurgado o argumento do 1,5 metro de altura, porque é um falso argumento e só dá razões ao requerente para reclamar daqui para cima. A senhora empresa tinha que licenciar previamente e nós votamos contra, porque não licenciou previamente. Se quiser lá ter aquilo, venha licenciar, tire e venha licenciar. Agora, vir com argumentos que não são honestos intelectualmente, isto 1,5 metro, isto não é, então o limite é o quê? A atmosfera. É 1,5 metro para circulação, nós no passeio circulamos no chão. Aquilo tem mais do que 2 metros e tal, um jogador de basquete dos altos passa lá de baixo, pá. Portanto, é um falso argumento. Nós temos de ser sérios e honestos intelectualmente. É a única maneira que eu tenho de dizer isto, não tenho outro eufemismo. Portanto, acho que devemos rejeitar o recurso, mas deixemos de usar este argumento do 1,5 metro.
Sr. Vereador, com a última palavra também, fechamos o ponto. Sim, compreendo perfeitamente aquilo que alega. Portanto, isto são questões técnicas. Podemos expurgar como assim propõe. De qualquer forma, também, se pudermos ver em todos os anexos, que são densos, não é? Julgo que temos 51 páginas, se não estou em erro. Portanto, temos as várias decisões e as várias informações técnicas que foram explanadas nas diversas informações. Portanto, eu acho que quanto a isso estamos descansados. Portanto, aquilo que nós propomos, e já percebemos pela posição do Sr. Vereador Sérgio Lopes, é que devemos votar contra este recurso hierárquico. Portanto, acho que é isso que devemos ter em atenção para podermos prosseguir com a gestão do espaço público como entendemos todos. Ficou bem patente naquela que foi a posição do Sr. Vereador. Portanto, aquilo que nós todos pretendemos para o nosso município de Ilha. Então, a aprovação. Sr. Presidente, e sobre a condução dos trabalhos, a empresa não propõe nada à Câmara. Há uma proposta do Sr. Presidente de que se rejeite o recurso. E eu voto favoravelmente a rejeição do recurso. Se a empresa pudesse propor diretamente alguma coisa à Câmara, então nós tínhamos que votar contra. Eu acho que nós temos que votar a favor da proposta do Sr. Presidente de rejeitar o recurso. É que na proposta não temos. Está mal feita. Está mal feita a Mas proposta. temos que corrigir. Temos que corrigir. Eu iria dizer. Porque eu não voto iria dizer. propostas da Eu iria empresa. dizer, portanto, Natasha, portanto, aqui o que fica é a nossa proposta. É a aprovação por unanimidade de votar contra o recurso, portanto, o indeferimento. Ok? Está bem? Sim, já. Preciso que por favor. Eu também votei contra. Está bem? Portanto, é isso e pedia depois para rever esta proposta, está bem? Para ficar na ata a revisão da proposta. Está bem? Concordo? Certo? A favor com declaração de votos. Muito bem. Obrigado. Passaríamos para o ponto 22, informação do preço de venda a público do livro para venda à consignação na Biblioteca Municipal de Ilha, e a sua vereadora tem a palavra. Sr. Presidente, isto, à semelhança de várias propostas que já chegaram aqui à aprovação da Câmara, trata-se da intenção de um autor em ter uma edição à consignação na nossa biblioteca e eu entendo que é de anuir. Mais alguma questão? Não. Senhores vereadores, podemos seguir. Passaríamos para o ponto 23, ofertas e doações à Biblioteca Municipal de Ilha. E uma vez que temos quase 1000 e tal doações, Sr. Vereador, um balanço sobre esta matéria era importante. Faz favor. Sim, nós temos muitas doações de ofertas, doações institucionais, como já perceberam. Há aqui também alguns intercâmbios relativamente a outros municípios, outras instituições, na sequência das boas relações de visitas e de trabalhos conjuntos que têm a decorrer, e depois temos exatamente as doações por parte dos privados, cuja gralha segue em anexo, sempre cumprindo com as orientações do ponto de vista jurídico e com aquilo que está previsto no âmbito das competências também da Câmara para a aceitação da incorporação deste espólio. Muito obrigado, Sr. Vereador. Desculpa. Muito obrigado. Pedi a vossa votação e pedi um balanço das 22 propostas anteriores, que estão todas votadas. Natasha? Eu tenho o erro na 21, tenho aquela questão na 21, Natasha. Porque eu já tinha votado, eu não sei como é que vai fazer, se dá para eliminar a votação e eu voto. Mas aqui está não votou, Sr. Vereador, e o Sr. Presidente falta 19. 23, voto a favor com declaração de votos. Ok. Já ia perguntar. Está bem. Estando revistas as votações,
Passaríamos então à votação do ponto 23, portanto, é a favor, com declaração de voto do PS, desculpa. O ponto 24, preço para a participação no espetáculo de divertimentos à volta de Maria de Lourdes Martins. Não sei se o Sr. Vereador quer falar sobre isso ou não. Se sim, faz favor. Trata-se de um concerto promovido pela Filarmonia das Beiras e a pianista daqui do município, Luís Filipe. Este concerto decorre também da colaboração do município no âmbito da criação de condições de trabalho para a Filarmonia. Vão existir alguns trabalhos aqui na Casa da Cultura e na sequência destes trabalhos haverá aqui um encerramento com este concerto, cujo repertório a nossa pianista Inês Filipe, a nossa conterrânea, trabalha em exclusivo uma compositora portuguesa que teve muito pouca visibilidade no passado, na sua época, que a Filarmonia e a pianista vão tratar de celebrar neste concerto. Muito bem. Sr. Vereadora, pedi-lhe também agora a votação, todos desculpem lá. Ok. Por favor. No ponto 25 e ponto 26, que estão relacionadas com o grande Festival do Bacalhau que vai acontecer agora de 13 a 17, eu dava a palavra ao Sr. Vereador nestes dois pontos, 25 e 26. Se houver alguma alteração, ou seja, uma prática também constante, uma pequena palavra sobre estes dois pontos, que é o horário e o valor único de entrada de taxas de ingresso no navio de Santo André, Festival do Bacalhau, e as normas de participação, no ponto 26, nos prémios Pasteleira e Farpela, da volta ao Cais em Pasteleira 2025. Tem a palavra, Sr. Vereador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 25, aquilo que se propõe é uma alteração ao horário de funcionamento do navio para promover a maior visitação possível de quem acede ao Festival do Bacalhau, como também é proposto o modelo que já foi experimentado há 3 edições da oferta integrada durante o Festival do Bacalhau de visitação quer ao museu, quer ao CRM, quer ao novo museu, inclusive uma experiência gastronómica, um lanche com os nossos baldas e também a possibilidade de agendar e marcar nas nossas associações a pedido de quem nos visita no âmbito deste programa cultural durante o Festival do Bacalhau. Existe a possibilidade de quem adquire este pacote de nós marcarmos, ou seja, reservarmos mesa nas associações que têm restaurantes no Festival do Bacalhau. Esta aprovação prevê então a alteração do horário de funcionamento, a alteração também do valor de bilhética, de acesso à visitação do nosso navio-museu, tem um pacote do Grande Banco à nossa mesa e tem ainda a volta ao Cais em Pasteleira para os participantes que queiram ter acesso à oferta do lanche no final da volta e também ao kit de participação. O ponto 26 decorre exatamente do concurso que teve a sua primeira edição no ano passado, em que procurámos valorizar não só a etnografia, o rigor etnográfico que muitos dos participantes tendem a procurar quando participam na volta ao Cais, ou seja, através do prémio Farpela. Há pessoas que efetivamente têm muito brio, muito rigor na forma como se apresentam na volta ao Cais, e depois temos exatamente o prémio para a pasteleira que melhor conservada está,
e que representa exatamente aquela que é também o símbolo do nosso território, enquanto meio de transporte muito familiar para todos nós. E penso que é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguma questão no ponto 25? Nenhuma questão. No ponto 26, passaríamos para o ponto 27 e 28, que tem a ver com o Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, apoio ao arrendamento de habitação, com participação no pagamento da fatura relativamente à água, saneamento e resíduos sólidos e redução da taxa de vidas pela frequência do programa de férias divertidas. Isto é o ponto 27. O ponto 28, Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, com participação em situações pontuais, excepcionais e em situação de crise. Se não houver nenhuma questão, passaremos para a votação, mesmo que se a sua vereadora quiser fazer alguma intervenção. Então, relativamente ao fundo, Muito bem. eu acho que no âmbito do fundo, a única nota que eu gostaria de deixar é que todos os apoios que vêm aqui à aprovação, carecem sempre de uma análise técnica muito aprofundada, e a nossa equipa no terreno está sempre muito atenta e sempre também manifestar as suas considerações relativamente àquilo que são propostas de melhoria ao nível do funcionamento da nossa Câmara no âmbito da atribuição dos apoios económicos enquadrados no fundo. E estas equipas, principalmente quem integrou a ASI e o núcleo local de inserção, trabalham de uma forma muito ativa com esse princípio. Estamos neste momento também no processo de fecho daquela que é a avaliação das candidaturas no âmbito da ação social escolar para o próximo ano letivo e penso que é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passaremos então à votação do ponto 27. O ponto 28 e o ponto 29, vias municipais, conservação e abertura de novas pavimentações no município de Ilha 2024, automedição número 1 dos trabalhos complementares de aprovação. Alguma questão sobre o vereador aqui? Muito bem. Da parte dos seus vereadores, por favor. Muito bem. Então, temos fechado a nossa reunião, temos que aguardar agora até às 11h30 para saber se há mais alguém, mas gostaríamos de saber se o Sr. António tem alguma intervenção. Portanto, ajudá-la a Natasha o cuidado da intervenção, se já está. Vamos tentar resolver o ponto 18 da sua. Eu tenho aqui outra situação de erro que eu não sei o que é que se passou. Natasha, mas eu gostava que anulasse a minha decisão. Também eu, aviso. Só um bocadinho então, por favor, para retificarmos aqui as votações. Tem aqui duas votações que ainda tem que dominar, é isso? Sim. E por favor, já deixa-me só começar. O 28 ainda falta votar o vereador Tiago. 28. O último não. Eu tenho um erro na 26, Natasha. Mas na 26 está tudo, Sr. Vereador. Tá? É que ele diz um erro, assumo que eu não tinha Porque visto. já tinhas votado Não, eu não tinha votado. Ele deu logo. Natasha, pode confirmar agora, por favor? Ele aceitou, mas Exato. Às vezes há situações que não. Já está, Sr. Vereador. Do ponto 28 já está. E no 21 já podemos? Só um momento, eu estava a procurar, não sei. Desculpa. eu já sei. Já paguei tudo. Bem, Sr. António, tem a palavra, faz favor. Natasha, temos que... Os
os seus vereadores podem votar o ponto 21 novamente. Ok. Isto está tudo bem. Pois, Está fechado, já está tudo. Tudo. Então, conseguir. Já estamos, não? O 18. Já estão, certo? O 21 já está. O 18. É mesmo um problema técnico. Posso pedir ajuda para vir? Sr. Presidente. Faz 5, pois. Posso agora no final de... Desculpe que eu não percebi. O 18. O já está. Já está. Ok, vamos seguir, vamos para a intervenção do público, por favor, está bem? Sérgio, depois tenho aqui só um assunto que queria falar com vocês, José. Só uma coisa que é interessante para nós. Eu consegui despachá-lo. E pior, não sei se terá que ir à Câmara. Muito obrigado, faz favor. Ora, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Sr. Vereadores. Eu hoje trago aqui duas observações por aquilo que gostaria de desenvolver. A primeira tem a ver com a introdução da digital e dos computadores no processo dos trabalhos que vocês têm a realizar. Vai no sentido que foi no sentido de tornar mais opacas a compreensão da votação. Isso está em várias reuniões e hoje aqui foi, de facto, bastante notório. E convinha porque quem escuta não compreende facilmente o que é votado, a não ser que vá pesquisar mais para entender. Isso é a minha opinião. Outra coisa tem a ver com as obras de ampliação do Centro de Saúde. Eu um dia deste, por volta de 4h30 da tarde, tive que lá ir e encontrei lá o pessoal do Centro de Saúde, o pessoal que trabalha no seu dia-a-dia, com dificuldades muito grandes de trabalhar porque havia um barulho impossível de trabalhar dentro do edifício. Portanto, as pessoas estavam chateadas, não conseguiam sequer atender o público. E eu, quando saí de lá, fui falar com o chefe dos serviços, portanto, encarregado da obra. E ele garantiu-me que ele estava a cumprir escrupulosamente o que estava combinado. Então, tendo esta informação, o que é que eu concluí? E depois fui-me certificar que houve uma falha de comunicação entre os trabalhos e as pessoas que estão lá a exercer a sua atividade diariamente. Portanto, as pessoas não estavam informadas que, de facto, havia a transmissão para um lado, combinação e acerto de datas para fazer determinadas obras, demolições, por exemplo, que é o caso que faz mais barulho, portanto, deu asa que as pessoas estavam bastante irritadas e não havia necessidade disso se houvesse uma comunicação mais certeira. Isto é apenas chamar a atenção porque interessa a todos que as coisas ocorram da melhor maneira. Então, outras coisas que eu trago aqui tem a ver com a possibilidade, porque isso preocupa e tem-se visto municípios do nosso país com problemas de falta de qualidade da água. E, segundo eu tenho compreendido, isto acontece geralmente porque é importante que a água esteja em ordem, na sua qualidade, no verão. E depois, conforme veio na imprensa esta semana, nós vamos ver e ouvir determinados autarcas a dizerem que foi uma falha, foi um pico, há sempre desculpas.
E pronto, eu estou preocupado aqui com a nossa praia, porque se de facto nós temos aqui meia dúzia de dias bons, e se acontece assim, meia dúzia de dias um problema desses, não é? Os problemas têm acontecido com as descargas para o mar, isso torna inviável as praias de ilha, porque as praias de ilha já são limitadíssimas. Se vamos ter problemas, se algum dia teremos problemas desses, mais difícil é. Portanto, eu chamo aqui a atenção de uma situação que é: temos nós possibilidade, nós público, nós os cidadãos ou os municípios de ilha, colher a amostra da água que é despejada no mar? Tem a Câmara essa possibilidade, sem passar pelos serviços que são a parte interessada no tratamento das águas da ETAR? Esta é a grande questão. Para que nós tenhamos garantia a 100%, é preciso que as coisas sejam transparentes. Não é? Isso é o A e o U da coisa. E, portanto, deixo aqui esta alerta. A outra questão é, de facto, algo que já é caricaturado aqui pelas pessoas de ilha, do município, especialmente quem passa ali todos os dias, é, de facto, aquele depósito de areias que foi-se tocado aqui ao lado da ponte, que, quer dizer, estavam lá várias asneiras feitas. E, como se isso não fosse suficiente, vieram para ali com outra atividade fazer mais asneiras. Asneiras em cima das asneiras. Quer dizer, dá a impressão que não se aprende com os erros. E aqui temos as asneiras que estão a ter já um efeito negativo gigantesco, a prejuízo de todos nós, porque nós é que pagamos os serviços, portanto, toda esta ação de retirada de areias da ria, e, portanto, se nós deixamos continuar este tipo de atitudes, eu pergunto até onde é que nós podemos confiar, e é aqui que eu chamo sempre a atenção, naqueles que prestam serviço no nosso concelho. Porque aqui é notório a falta de qualidade técnica, a falta até de imaginação, porque não cabe na cabeça de ninguém que aquilo nem se pode chamar uma tapada, aquela barreira que se tentou ali pôr para segurar as areias, que seja viável. Eu até diria, é de infantil, é de aprendiz, não é de profissional. Infelizmente eu falei com 2 engenheiros da empresa quando vou fazer aquilo e fiquei com muito má ideia deles. Por isso é que nós temos estes resultados. Portanto, é conveniente que nós aqui, porque a ria é nossa, a ria é uma riqueza que nós temos, nós inclusive retiramos riqueza da ria e não podemos que depois caia nesta situação de uns dizem que é a Câmara, criticam a Câmara, outros não sabem se é da Câmara, de onde é que é, e eu sei perfeitamente que a IAPA portanto, o culpado disto tudo, mas ninguém quer falar da IAPA neste país, não sei porquê, ninguém quer pôr em causa, mas aqui nós temos um resultado da incapacidade destas pessoas que estão à frente dos serviços. Portanto, eu peço que a Câmara tenha uma atitude de pressionar estes organismos quando fazem o trabalho, que o apresentem em ordem, porque senão qualquer dia temos outra vez as areias no meio do leito da ria e todas elas perto da ponte, que podem até inclusive desviar bastante o canal e que não interessa a ninguém. Ora, era tudo, muito obrigado. Bom dia. Ó Sr. Presidente, eu venho cá, lamentavelmente, por uma questão que é, no mínimo, inaceitável. E espero bem que a questão que eu vou expor não tenha que fazer novamente aquilo que já está em tribunal contra o município, e espero que o senhor agora não faça só cumprir a lei aos outros, mas cumpra a lei. Eu espero bem que o senhor faça. E o que é? Eu vou começar a expor o que é. Como o senhor sabe, o mercado da Praia da Barra tem 5 bancas. A última haste pública foram à venda 4 bancas. Ficou uma por ir à venda. Como o senhor sabe, deve saber, tenho a certeza que sabe,
quando prefaz 5 anos, o senhor tem que pôr à arte pública a respectiva banca. Como, aliás, as 4 foram porque o senhor não cumpriu com a lei. Eu tive que ir ao tribunal fazer com que o município pusesse à venda. Não, Sr. Presidente, estou a dizer que está à venda porque foi obrigado pelo tribunal. Se o senhor quiser, dou-lhe a sentença. Ora bem, seguindo o raciocínio, isso não tem qualquer dúvida. O senhor só pôs as 4 à venda porque foi obrigado pelo tribunal. Agora, agora há uma que é a número 1, que o senhor já prefez os 5 anos e o senhor ainda não pôs à venda. Eu venho perguntar ao senhor, novamente, se o senhor vai cumprir a lei que ao fim de 5 anos tem que pôr a banca à venda, ou se quer que eu vá outra vez por uma ação em tribunal para o senhor obrigá-lo a pôr. O senhor, o município, quando eu digo o senhor é que é o presidente, portanto, é o município que tem que o fazer. Sr. Presidente, e também quero dizer, esta é uma questão. A outra questão, Sr. Presidente, tenho que lhe fazer uma pergunta muito objetiva e gostava que o senhor me respondesse. Fundamentada. O senhor exerce funções públicas, como sabe, está, por lei, obrigado a ser isento e ser imparcial e cumprir a lei. Eu até uma vez falei ao senhor que há até sei, por acaso sei, sou um curioso, que há um artigozinho na nossa Constituição que diz que os órgãos e os agentes são obrigados à obediência à lei, cumprimento. Mas o senhor não cumpre a lei. Ouça, isso revolta-me. Não, ainda agora dei aqui 2 casos que o senhor não cumpre a lei. O senhor quer que eu vá repetir, sublinhar aquilo que eu disse? Quero que o senhor sintetize e diga objetivamente. Então vou seguir o meu raciocínio. Ora, o senhor no exercício de funções públicas não cumpre a lei, mas não cumprindo a lei, não sei se o senhor Presidente está a ouvir, não cumprindo a lei ainda faz mais, beneficia certas pessoas e prejudica outras. Estou à vontade para dizer ao senhor, isto merecia uma participação, uma denúncia, ouça, no Ministério Público, porque o senhor não pode fazer isso. E o senhor abertamente faz esse exercício de funções. Eu tenho bastante prova fundamentada que o senhor beneficia, que é o caso da Praia da Barra. Porquê é que o senhor há de estar a beneficiar aquilo? Olha, eu perguntei ao senhor, e posso-lhe provar, mandei requerimentos para o senhor me responder, está obrigado a responder, como se o direito à informação, o senhor não pode tirar o cidadão, tem esse direito ilienável a ser informado quando o requer. O senhor nunca me abafou, nunca me informou de nada. Eu cheguei a fazer um requerimento para perguntar ao senhor Presidente qual é que era o prazo que foi vendido à banca número 1, qual é o prazo que estava a decorrer, quando é que prefazia os 5 anos. O senhor nunca me respondeu a isso. Agora, ó Sr. Presidente, eu quero que o senhor me diga, eu sinto, isto é inaceitável. Ouça, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Estamos a chegar às eleições. Eu gostava, era uma coisa que me sentia, sentia-me triste, sinto-me triste com isto, mas eu senti-me feliz, os municípios do Concelho de Ilho saberem esta comédia, esta história que o senhor faz. Está lá o senhor no Mercado da Barra e o senhor quer que ele esteja lá sozinho, faz tudo por tudo, para ninguém ir para lá. E mais, a mim só me prejudica, não me informa e não cumpre a lei. Pelas razões já aduzidas, e que o senhor faz 5 anos, o senhor não põe. Porquê é que o senhor não põe a banca à venda? Porquê, Sr. Presidente? Eu agora gostava que o senhor me respondesse. Estou já concluí, Sr. Presidente. Então, começamos, se me permitem, Sr. António, vou começar por aqui e depois terminarei com as suas questões. Todo o direito à informação que o senhor tem, o senhor pode o requerer nesta Câmara a qualquer momento e constatar se tem as respostas ou não, e em vez de estarmos aqui, nesta situação, os dois a ter dúvidas sobre alguma matéria. Segundo, a lei relativamente às astas públicas teve uma alteração nos últimos anos. E o incompromisso, ou seja, a falta de compromisso desta Câmara face
à postura de lançar astas públicas perante as pessoas que estavam a exercer as suas funções comerciais nos mercados já existentes e cá chegar. E, portanto, o senhor refira tudo direitinho, que é para nós estarmos os dois alinhados, ok? E, portanto, o senhor vai ver e vê que o em compromisso já anda antes de 2021, ok? E que a lei tem alterações nela própria, passa de 10 para 5 anos. E que o nosso regulamento tem uma lei geral, uma lei superior que regula essas matérias. E podemos discuti-lo no fórum do seu trazo. O que justifica, e que foi grave o que disse, da minha isenção, da minha parcialidade, é grave o que o senhor diz sobre mim. Ok? Participa no Ministério Público, eu faço uma queixa. Não. O senhor é que tem que fazer, não sou eu. Não, se o senhor não sente-se ofendido. O senhor não pode falar neste momento sequer. O senhor tem que me ouvir. Espero o contraditório. Senhor... Espero que no fim do senhor dizer tenha o contraditório. Espero bem que seja, faz parte da democracia. Muito bem, tenho as respostas dadas. Se o senhor tiver intenção, faça por escrito a sua exposição e dá-lhe por escrito a resposta. Sr. António, relativamente ao assunto que o traz aqui, eu diria, relativamente à matéria daquilo que é a condição que nós temos nas nossas praias e da qualidade das suas águas, a bandeira azul é um testemunho disso mesmo. Não quer dizer que elas não possam estar inquinadas por uma razão ou outra. Mas aí teremos que ver, e eu não consigo dar esta prova, se na saída ou na entrada de qualquer equipamento de tratamento de águas residuais, se o assunto está lá explícito a qualidade da água que estamos a pôr no emissário marítimo ou não. A entidade responsável é Águas do Centro do Litoral. A entidade responsável por esta matéria. E não sei se eles não têm que cumprir o dever de publicitação no seu site ou nos lugares comuns. Não sei se eles não têm essa obrigatoriedade. E aí poderemos ajudá-lo a dizer onde é que está essa publicidade. E pode, exatamente, e tens razão, é isso. E está na entrada da praia também informação relativamente a essas situações, nomeadamente no Pardão, recordo-me, do lado esquerdo. Sempre que tem a bandeira tem que ter só um bocadinho. E, portanto, este é um registro. Depois, se os vereadores tiverem alguma coisa, eu dou-lhes a palavra para falar. Relativamente às votações de Câmara, irei melhorar a minha prestação. Já obtive a sua colaboração nestes 4 anos relativamente aos assuntos da reunião de Câmara, que quem estava não sabia quais eram os pontos e, portanto, recordo dessa sua observação. Relativamente às obras do Centro de Saúde, há uma articulação com as pessoas que são responsáveis por estas obras. Falar com um cidadão comum ou com qualquer outro colaborador pode não ter a resposta desejada. E, portanto, pedimos que esta questão, ou partilhar-lhe a informação que está sob a entidade responsável pelas obras da parte da empresa e no Centro de Saúde temos um interlocutor. São estas duas pessoas que comungam connosco esses trabalhos. E realmente aquilo que afirmou por fim está tudo articulado relativamente a essa matéria. Os horários de trabalho nas demolições foi muito mais duro, porque tivemos de demolir algumas coisas, foi mais duro. Neste momento posso dizer que estamos muito satisfeitos porque o terceiro piso tem uma evolução brutal, já vamos passar para o segundo piso, estamos muito contentes com a execução da obra e penso que as instalações provisórias que foram criadas, não temos uma única observação dos nossos municípios sobre isso, o que é muito bom para nós, porque foi com um esforço muito grande, através de procedimentos contínuos, conseguimos não só nas escolas como a Galileu, mas daria a palavra ao seu vereador, se ele assim entender falar. E, portanto, a questão de... Eu depois não fiquei aqui a perceber se colher a água do mar, se podemos fazê-lo. Qualquer um pode fazer análises. Nós, por exemplo, temos duas situações, só para explicar. No Jardim Odinovo, temos uma frequência com uma empresa de análises contínuas durante o ano para saber se a água do Odinovo está em condições das pessoas irem a banhos. E temos a Agência Portuguesa do Ambiente que faz essas verificações também. Portanto, e a saúde. Portanto, temos estas situações que são acompanhadas por empresas e por entidades externalizadas, a Câmara, ok? E nós próprios, no Odinovo, fazemos as nossas também. Tem sido uma praia que tem tido algumas interdições nos últimos anos. Fizemos lá uma operação, não foi a que nós queríamos neste momento, fizemos lá uma operação,
Temos também, através de uma agenda mobilizadora, tínhamos um equipamento para colocar lá, para estar a dar-nos indicação em tempo real daquilo que estava a acontecer. Entretanto, a empresa ainda não respondeu a isso e é feito pela Universidade da Aveiro e pelo Instituto de Telecomunicações. Estamos à espera que eles resolvam isso. O primeiro equipamento que lá deu a cambalhota, portanto não estava calibrado e, portanto, deu a cambalhota. Estamos à espera que eles ponham lá esse equipamento, mostrando a Câmara a disponibilidade para ter um fundeador e tudo lá para fazer esse trabalho. Ainda não está lá o equipamento, aguardamos que eles cumpram com a palavra e o IT também com essa resposta. Sobre a Dona Madalena, eu daria a palavra ao Sr. Vereador para esta questão, porque cabe muito ao Sr. Vereador também a gestão destes processos e, portanto, ficaria por aqui. Não podem intervir, peço desculpa. Entrega no fim a documentação que quiser à nossa equipa, está bem? Sr. Vereador, tem a palavra e o Sr. Vereador assassino de chefe. Bem, Sr. Presidente, aquilo que questionou a questão do centro de saúde, portanto, desconhecemos essas questões que falou nos moldes em que as exprimiu, aquilo que lhe podemos informar e que já o fizemos também, não só em reuniões de Câmara Públicas, mas até em sessões da Assembleia Municipal, é que toda esta empreitada foi devidamente articulada com as equipas do Centro de Saúde. Portanto, há um conhecimento das obras, há um conhecimento da forma como as mesmas terão que ser executadas, porque fisicamente é impossível desmobilizarmos toda a estrutura do Centro de Saúde para outra estrutura, é fisicamente impossível. Portanto, a obra está a ser executada por fases e nesta fase temos dois pisos que estão em funcionamento e temos umas instalações provisórias nos monoblocos que dão resposta aos pisos que estão neste momento a ser intervencionados, que são os dois últimos pisos. Acrescem também outros espaços municipais que foram cedidos também ao Centro de Saúde para que pudessem também ter os seus serviços em pleno funcionamento. De facto, estamos a tratar de uma obra, não é? Sendo uma obra, há sempre questões que provocam incomodidade. Aquilo que se tem tido em conta é uma estreita relação entre quem conduz os trabalhos, nomeadamente também a equipa de fiscalização residente, com a estrutura do Centro de Saúde, de ajustar as tarefas da empreitada com os horários de funcionamento do Centro de Saúde, nomeadamente com os períodos em que há mais consultas, inclusivamente até tentar que atividades do Centro de Saúde mais sensíveis possam funcionar nas instalações provisórias, uma vez que estão fora do edifício principal. Como disse o Sr. Presidente, houve atividades mais complexas, como a das demolições, mas também tivemos outras, como a da aplicação do isolamento exterior, portanto do ETICS, em que há necessidade de perfuração de toda a fachada. Portanto, cada furo é sempre gerador de incomodidade. Portanto, a situação neste momento está mais estabilizada, não porque a obra tenha parado, mas porque há uma comunicação no momento que é imediata, de forma a conseguirmos gerir as duas atividades, a de funcionamento do Centro de Saúde e a de funcionamento da própria empreitada. Agora, como referi, sendo uma obra, é sempre complexo, temos que referir que é uma obra para um ano, tem um prazo de um ano, é uma obra que tem financiamento do PRR, não obstante não ser a 100%, tem uma fatia muito importante para o município, portanto, a cerca de metade do valor de investimento da empreitada, pelo que temos que unir esforços para que todos consigamos trabalhar e que não esteja evidentemente em causa aquela que é a saúde não só dos profissionais, mas também que os nossos municípios, quando vão ao centro de saúde, de regra geral não vão nas melhores condições, também consigam lá estar e consigamos aqui por menos de um ano juntos abrir uma nova estrutura que é o centro de saúde completamente renovado. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Estava por encerrada a nossa reunião e muito obrigado a todos aqueles que participaram.